Olá pessoal, Ponce Leão mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre a síndrome da imunodeficiência, mais conhecida como um acrônimo da AIDS, né? A sigla que se diz. Então pessoal, hoje eu vou falar um pouco da contaminação, né? Que a gente já conhece como a forma de contaminação, né? O que acontece após a contaminação, é isso. Na época, né, de 1980, no auge, né, surto também da doença, então o vírus era mais conhecido através pelo ato sexual, então era uma forma de contágio mais conhecida, né? E aí depois também teve a questão das drogas injetáveis, né? Isso, como a heroína no caso. Então pessoal, o que acontece logo o primeiro contato com o vírus, né? O que acontece, né? A pergunta é o que acontece com a pessoa logo o primeiro contato com o vírus, né? Depois de uma semana, duas, na segunda semana o paciente vai apresentar aí um quadro febril, né? Isso, então o paciente vai estar relatando aí que está se sentindo mal. O paciente, se não desconfiar do comportamento tal, o paciente não desconfiar de algo, ele não achar que fez nada que pudesse, né? E como muitas das vezes, né, o paciente geralmente ele confunde, né, a situação com a virose, um quadro viral, então ele quase nunca suspeita, né, a não ser que ele consiga correlacionar com a situação do comportamento com a situação que ele está apresentando. Então possa ser assim que ele venha a procurar, né, assistência médica em relação a isso, né, e relatando o ocorrido, né, mas como não acontece na maioria das vezes, eles quase sempre confundem com a virose ou uma gripe. Então logo em seguida, né, após esse quadro febril, esse período, ele vai apresentar essas, né, lesões cutâneas, né, que a gente pode observar. Vou estar mostrando fotos aí para que vocês possam observar também, que é essa fase do rash. Vão apresentar na mão, né, na palma da mão, no pé, no tórax, né, na região torácica, nas costas. Então, na verdade, isso é mais um aviso do nosso organismo mesmo, né, que o nosso corpo ele entrou em contato com algo estranho, algo que o nosso corpo ele reagiu. Então, é o primeiro contato com o vírus, né, a reação que o corpo tem. Então, é a resposta do corpo, a resposta imune, né? Embora o nosso corpo não consiga vencer, né? E até mesmo pode acontecer, né, a gente se sentir, a gente ter uma baixa imunológica, né, em resposta a isso, né? E o nosso organismo conseguir vencer, porque quando isso acontece, pessoal, o nosso corpo está concentrando a energia toda para poder reagir contra aquele agente etiológico. Então por isso que tem a baixa imunológica, tá entendendo? Então ele está concentrando esforços para poder, né, para poder vencer aquele vírus, né, no momento. Então por isso que acontece isso. Né, a gente pode observar isso também na vacina. Quando a gente toma vacina, o nosso corpo ele entende como uma reação, né? A gente consegue sentir isso, né? Então cada paciente vai expressar isso de forma ímpar, né? Então que a gente vai observar, né? Seja em relação a vírus, seja em relação a fármaco, o nosso organismo ele é ímpar, ele é singular, tá entendendo, pessoal? Na medicina, na saúde, na biologia, né, no nosso organismo não existe receita de bolo. Então então isso a gente consegue observar no fármaco, né? Tem pessoas que têm alergia, tem outras que não têm alergia, tá entendendo? Então a gente consegue observar isso, é muito fácil a gente conseguir entender isso. O primeiro descuido que você tiver, a doença ela vai ter uma alta, ela vai se apresentar, porque a doença é oportuna, tem uma doença que ela é 100% nossa imunidade. Então, ela vai se manifestar naquele período de baixa imunológica, fase da infecção do vírus, não tem nada a ver com a apresentação do HIV mesmo, né? Porque é um processo longo, né? E aí, para que o paciente venha a apresentar esses sintomas mesmo mais severos da doença, né? É todo um processo aí, isso é longo, né? Então, isso não é algo que a gente pode observar assim de cara, né? Então, pessoal,
Então, em relação à progressão da doença, progressão, né, o paciente ele vai ter o contato com o vírus em si, ele não tem a condição mínima, né, de vencer o nosso organismo, mas o vírus, ele ao entrar no nosso organismo, né, ao adentrar, né, com o primeiro contato que a gente tem, ele vai fazer o quê? Eles vão atacar essas células, né, essas células de defesa que nós temos no nosso organismo, nos linfócitos T, por exemplo, uma célula, né, e ele vai interagir, né, com os receptores dessas células, vai adentrar essas células e vai depositar, né, praticamente ele vai render essa célula e fazer com que essa célula trabalhe para o vírus, né? Então ela vai replicar o seu material genético dentro dessas células. Os receptores é como se fosse uma chave para, tá entendendo? O vírus, ele possui esse receptor, ele consegue interagir com essa célula, tá entendendo? Então, assim que ele entra, ele induz que a célula produza esse material, né? O vírus é basicamente o RNA, ele vai fazer com que essa célula passe a transcrever o DNA do vírus, né? Então, ela vai render essa célula e a célula vai passar, né, a trabalhar para o vírus, né? Então, isso vai acontecer, né, subsequentemente, é uma ação que é um efeito em cadeia, tá entendendo? Porque a partir de uma célula invade e vai invadindo várias outras células, né? Então, o paciente, quando isso acontece, ocorre, né, o paciente ele vai ter, o seu sistema imunológico vai estar debilitado, né? Só que isso demora, pessoal, isso é um processo longo, isso não é uma coisa que é de uma hora para outra, isso vai ocorrer ao longo dos anos, né? Vai depender muito também da resistência do paciente, vai depender de inúmeros fatores. Se o paciente está sendo acompanhado, devidamente acompanhado também, isso vai contar, né? Se o paciente está sendo acompanhado, se ele vai estar fazendo uso de algum medicamento, né, retroviral, né? Então isso vai contar muito também. A pessoa que sabe que está com vírus, ela não, né, fica resguardada, ninguém tem o direito, né, de expor, né, aquela pessoa em relação a isso. Mas assim, acontece, né? Então, quando alguma pessoa sabe exatamente que a pessoa foi contaminada, então acontece sim aquele estigma, né, aquela muda o olhar, né, muda o tratamento. Então a gente consegue muito observar isso nos dias de hoje, né? O paciente, eu sei que falta um pouco de conhecimento, né? As pessoas não têm pleno conhecimento, isso acontece muito, porque elas acreditam que possa de alguma forma se contaminar, né? Então essas lesões cutâneas, como eu disse, né? O paciente, ele apresenta isso também na fase terminal também, né? É claro que hoje com a medicação e o acesso melhorou muito, e tem pacientes aí que a gente observa aí uma sobrevida maior e a qualidade melhor também por conta do acesso a esses medicamentos que possibilitam isso, né? Pacientes que vivem aí com qualidade 10, 15 anos, né? Com qualidade, né? Paciente, a gente observa isso, né? Comparado a uns anos também, hoje os pacientes são melhor assistidos, né? A gente consegue observar que os pacientes têm acesso também a medicamentos, né? No Brasil através do SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, o paciente ficava no estado, né, físico e emocional completamente debilitado. Então, comparado a hoje, né, o que eles têm acesso, então nada se compara, né? Então eu acho que foi uma melhoria, sim, e é isso, né, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco também da prevalência, né, entre o público. Teve um tempo também que estava a prevalência mais entre os idosos, né? Isso eu não sei dizer, talvez um pouco de desleixo, talvez um pouco de falta de informação também, né? Eu não sei explicar exatamente o motivo, mas houve um período que estava, né, a prevalência entre os mais idosos, né? Isso, então aconteceu isso. Outra prevalência entre as pessoas, né, o público, né, de maior incidência, né, isso que podemos dizer, é o público, né, que algumas pessoas costumam tratar isso de forma
porque é preconceito e tudo mais, mas eu acredito que sim, né? Para vocês não acharem que eu estou sendo tendencioso, né? Isso eu vou dizer aqui para vocês, né? O que era o que apresentava, né? Nos estudos, né? Isso, então a gente tinha todo um estudo epidemiológico em relação a isso, então com certeza não era algo que a gente poderia dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Dentro da saúde, da área de saúde, existe estudo de estatística para justamente mapear esse tipo de comportamento, e na época o que se apresentava era justamente isso, que a gente conseguia observar que eram homossexuais, população que utilizava drogas, né, injetáveis, então pessoas que se relacionavam, né, com múltiplos parceiros e aquela coisa toda que a gente entende, né? Claramente isso justifica, né, pessoal? Então não é uma coisa que a gente acha, né? É uma coisa que é lógica, tá entendendo? Então é isso, pessoal.